meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Bora para mais um vídeo e hoje não é qualquer vídeo, né? Olha o tamanho do desafio com essa Samsung 32 polegadas. Vamos lá? Bom, TV de LED, né? Sempre que chega aqui causa aquele nervosismo, né? Pelo menos da minha parte. Não sei se vocês têm a mesma sensação, você que é técnico, né? Mas TV, meus amigos, que é feito para não durar, né? Então, mais uma que chega para a bancada, né? Temos aí a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. Espero de verdade que possa dar certo, né? Mas sem conversar muita besteira, para não alongar o vídeo, né? Vamos partir aqui pro que interessa, que é conhecer a TV e o sintoma que ela apresenta, beleza? Ué. Então, eu não lembro muito bem de cabeça, mas já tá na descrição para vocês aí, TV de 32 da Samsung, né? Com um defeito característico muito repetitivo, né? Tem som e não tem imagem, né? Pois é. Bom, vamos agora tentar diagnosticar, descobrir. Para isso temos que começar eliminando algumas causas, né? TV que conta com fonte externa, né? Fontezinha da Samsung, tá aí já para vocês algumas características da fonte. Fonte padrão, 19 volts por mais ou menos ali 2,5 ampere. Vamos plugar ela aqui na parte traseira, aqui para não... Vamos lá. Pronto, pluguei. Vamos ver aqui como é que ela vai se comportar. Cadê o LED dela? Ah, é aqui, né? Deixa eu ver se ela, acho que ela tá querendo ligar já, né? Não? Aqui embaixo, ó. Que fica escondidinho aqui, né? Então, ó, pronto. Ela nem acendeu o stand-by, mas eu já escutei o barulho do alto-falante fazendo aquele... Enfim, né? Eu não vou conseguir imitar aqui, mas ela dá um barulhinho de inicialização, beleza? Ó, vamos tentar aqui apagar aqui a luz para ficar melhor para vocês entenderem. Mas olha lá. Ó, significa o quê? Não sei. Que as barras de LED estão funcionando, beleza? Então descarta aqui defeito de LED, claro, né? Eu já esperava também. Então, para não bater muito forte, para não danificar o display, vamos agora voltar aqui com a luz e vamos fazer a abertura e tentar descobrir o que é que está acontecendo. Temos que eliminar algumas causas, né, para realmente condenar de fato o display, beleza? Então vamos agora conhecer o televisor pela parte traseira. Como vocês viram, eu vou desligar aqui. Vamos virar. É um televisor que é fácil de manusear, né, mesmo só com uma mão, é leve. Já tem uma placa a menos, que é a placa da fonte, já que a fonte é externa, tem que plugar aqui. Aqui tá os conectores, que a gente vê que não tá oxidado, né? Isso é importante. Televisor que já é smart. Entrada aqui para cabo. Vamos ao modelo dela, ó. Um N32T4300AG, beleza? Consumo baixo, né? Relativamente. E é isso que dá para mostrar. Vamos agora fazer a abertura. Ela não conta com parafusos, é tudo na base do encaixe, né? Tem travas aqui e travas aqui, beleza? A gente retira e puxa, não tem parafusos, como eu já falei. É novo aqui? Seja bem-vindo. Por favor, ajuda a gente a continuar com esse trabalho. Embaixo aqui do vídeo tem um botão que tem escrito inscrever-se. Clica nele, por gentileza. Ativa lá o sininho para não perder as novidades. Deixa o teu like para incentivar o vídeo a chegar em mais pessoas que precisam. E se puder hypar o vídeo, eu também fico feliz. Maravilha? Show, vamos agora fazer a abertura e eu volto já. Bom, aqui eu já retirei a tampa traseira, como vocês estão vendo, não é nada de misterioso, né? Não tem a placa da fonte, obviamente, porque ela é externa. E tá aqui a placa principal. Como eu falei pra vocês, os conectores aqui RCAs, eles já são um bom indicativo quando a TV tem oxidação. E de fato, a placa principal tá muito novinha, meus amigos. Isso é interessante, né? Muito bom mesmo. E é porque a gente mora em região praiana, né? Então, nesse caso aqui, a oxidação ainda está no limite tolerável, né? Tem bem pouquinho, muito singelo mesmo, não seria o problema por oxidação, tá? É, realmente. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o óbvio, né? Vamos pegar o televisor, plugar aqui, ó. Observar se as barras vão acender. Se não acender, tem que dar o comando. Ó, já ligou no caso, né? Então, já tá piscando. Ó, aqui já está acesa, como vocês estão vendo, beleza? Vamos agora, o próximo passo, verificar as tensões, tá? Vou agora dispor aqui do multímetro. E a primeira tensão que vamos verificar é aqui no fusível, ó. Ver se temos os 12 volts, tá? Vamos aqui. 12 de um lado. E 12 do outro, beleza? Então, meus amigos, é aquele defeitinho crônico, né? Display, pois é, agora eu vou falar para vocês, tá? Já que temos os 12 volts, não temos, pelo menos por enquanto, nenhum tipo de curto aqui nessa região, tá? Temos aqui o 6zinho EPROM.
Aqui temos mais algumas tensõezinhas que vamos medir agora. Esse defeito é um defeito muito conhecido, né? Então vamos ver logo aqui a tensão de AVDD, que tem que ser em torno de uns 14 a 15 volts, tá? Olha lá, 30 e poucos milivolts, tá? Vamos colocar aqui de novo. Ó, 32 milivolts. A tensão de 3.3 certamente vai ter, com muito cuidado para não dar curto em nada aqui. Beleza. Aqui eu tenho que ter aproximadamente 1.8. Em standby ela sobe ali para algo maior. Acho que 12 volts, se eu não me engano. Aqui no V-On tem que ter aproximadamente 33. Mas se não tem nada no AVDD, o V-On também não vai ter nada, né? Beleza, então já temos aí um diagnóstico, tá? Realmente temos uma falha no display, tá? O defeito está no display. Como é que resolve? Óbvio, trocando o display. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Massa? Massa. Vamos agora desligar o televisor. Perceba que os LEDs vão apagar. Só com a mão é ruim, mas deu certo. Aí já apagou tudo. E agora vamos fazer um teste frio, meus amigos, tá? Escala de bip, né? Aquela escala que bipa, faz o barulhinho, né? Representado por esse sinalzinho aqui, ó. E, ó, aponta ali no terra, né? Do display. Ou melhor, no terra da carcaça, né? E a vermelha, ó, curto, né? Óbvio, beleza? Vamos agora verificar se eu não tenho nenhum tipo de curto nos capacitores, que também é uma possibilidade, embora eu não acredite, tá? Então, a gente verifica, ó, cada capacitor é chato? Com certeza. Aqui não fez nada, porque realmente é o positivo. Do outro lado, ele já bipa. Por quê? Porque é o negativo, então ele só pode bipar de um lado. Maravilha? Vamos fazendo aqui o teste. Procedimentozinho chato, mas já vi casos de o defeito ser um capacitorzinho desse, tá? Mas é muito raro mesmo. Esses capacitores, só para não ficar chato, né? Eu vou dando as dicas, tá? São capacitores que fazem a filtragem das tensões, tá? Eles são problemáticos, eles adoram entrar em curto, beleza? Então, a gente sempre olha, tá? Embora muito... Desse lado aqui não tem. Embora muito difícil ser eles, tá? Mas é uma possibilidade sim. Beleza, aparentemente não temos nenhum capacitor problemático, tá? É, um teste que dá pra fazer rapidinho, né? Você vê se ele bipa dos dois lados, não tá bipando. Então pronto, como eu já esperava, não é capacitor, tá? Aqui, meus amigos, realmente vamos precisar interromper trilhas. Agora chega a parte mais técnica, tá? Como é essa questão de interromper trilhas? A tela é dividida em duas partes, tá? Lado esquerdo e lado direito. Não sei se vai ficar perceptível em vídeo, deixa eu tentar focar. Mas eu tenho um circuitinho aqui, ó, que é um tipo um CI. Acho que é um CI mesmo, tá? Deixa eu aqui para não também danificar. Ele fica escondidinho aqui, ó. Fica dentro aqui do cofre, tá? Esse CI que tá desfocando muito, nossa. Esse CIzinho, ele faz aqui os drivers de coluna, beleza? Então é muito comum nesse televisor, nesse modelo, esse CI ele dá defeito, né? Os drivers de coluna dentro do display, eles entram em curto e mata a imagem, tá? A tela ela é dividida aqui, mas dentro ela é interligada. Então qualquer lado que entra em curto aqui do driver de coluna, pronto, mata um display inteiro, beleza? Então, qual é o próximo passo? Vamos aqui verificar essas referências, ó, e observa que eu tenho uma nomenclatura por nome de CKV. Tem o CKV2 e o CKV1 aqui, ó, beleza? Esse CKV, meus amigos, é um tipo de tensão que alimenta os drivers de coluna, tá? Dos dois lados vamos ter desse lado, vamos ter do outro, tá? Aqui e aqui. Então, qual é o próximo passo, meus amigos? Vamos ter que interromper trilhas, né? Pois é. De todas as vezes que eu peguei, que eu vi, normalmente o defeito, ele é premiado, né? Como aqui a gente não tem como desconectar a malha na placa T-Con, que tu desconecta um lado e vê se aparece imagem, desconecta do outro e vê se aparece imagem. Nesse caso aqui, né, a gente tem que realmente interromper trilha, serrando, cortando, melhor, né? E verificar o que acontece. Corta ali umas 3, 4 trilhas de um lado, vê o que acontece. A imagem voltou? Maravilha.
Aí no caso não voltou, refaz e corta do outro lado, até identificar qual é o lado defeituoso. Normalmente, o defeito, não é loteria, tá? Vai ficar desse lado de cá. É tanto que dos vídeos que eu vi, o defeito estava desse lado. A galera começou cortando aqui, viu que não era aqui, veio pra cá e era aqui. Como eu falei, é loteria. Pode ser que meu defeito não seja desse lado e seja do outro, tá? Então é rezar pra ser desse lado, pra não ter que estar cortando, é muito chato isso. E vamos cortar desse lado umas 3, 4 trilhas, tá? E ver o que acontece. Resolveu? Show! Aí para. Não resolveu? Refaz e vem pro outro lado. Beleza? Ficou nítido isso? Ficou claro? Tá resolvido? Não! Não. Isso aqui, meus amigos, logo adiantando para vocês, é um paliativo, ou seja, é só pro cliente dar tempo ali dele se preparar para comprar outra, tá? Porque o ideal é trocar o display. Display esse que não é fácil e não é barato. Então, a gente faz essa interrupção do sinal que está sendo que está entrando em curto. A gente elimina o sinal que está entrando em curto para evitar que a tela toda seja danificada. Vocês entenderam, né? Como eu falei, o display todo entra em curto devido a esse problema. Então a gente interrompe essa alimentação para que o display volte a funcionar por um determinado tempo. Porque é claro que o display vai entrar em curto em outros setores também. Só que isso depende. Às vezes demora 3, 6, 1 ano. Depende muito da sorte do cliente. É tanto que a gente faz o serviço e nem dá garantia. Só adiantando para vocês. Maravilha? Vou agora começar aqui os cortes desse lado e a gente vê o que vai acontecer. Prontinho, meus amigos. Acabei de finalizar aqui o corte com essa micro retífica, tá? Vamos agora verificar aqui. Vou tentar mostrar a vocês. Eu não disponho de um microscópio aqui. Como eu trabalho com celulares, eu consigo fazer em casa com microscópio, tá? Mas aqui eu não tenho. Deixa eu dar o flash para vocês e vamos ver o que foi que eu fiz aqui, tá? Como eu falei a vocês, é loteria, meus amigos, tá? Eu espero que eu tenha cortado do lado certo, viu? Deixa eu dar o foco e aproximar. Tá aí, ó. Coloquei essas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 trilhas praticamente, né? Quase pegou ali a outra também, mas não pegou não. Vamos ver se cortando essas aí, desse lado aí, se resolve a situação, tá? Desse lado aqui, como eu falei pra vocês, tá? Se não resolver, aí papai tem que penar pra realmente refazer isso aqui e cortar do outro lado, tá? Que é esse lado aqui. Mas, como eu falei a vocês, dos vídeos que eu acompanhei, a galera começou cortando aqui e teve que refazer e cortar do lado de lá. Então, decidi fazer diferente. Eu cortei aqui e, se precisar, tem que refazer e cortar do lado de lá, tá? Mas, como eu falei, a maioria das vezes o defeito tava desse lado aqui mesmo, tá? Então, vamos agora plugar ela na tomada, né? Eu já deixei ali a fonte. Acho que eu vou logo ver se já dá a imagem de cara. Depois eu mostro tensão, tá? Vamos agora plugar. Deixa eu apagar aqui esse... Ó, acendeu. Parece que não. Opa! Deu, meus amigos, deu imagem. Ave Maria, graças a Deus, eu comemoro demais quando esses televisores dão certo aqui, viu? Porque é muita peia, meus amigos, muita peia e o cabo tem que ter sorte, viu? Deixa eu agora mostrar as tensões, como eu prometi a vocês. Como eu falei, loteria, né? Cortei o lado certo, viu? Fui aqui no senso comum, né? A galera corta muito o outro lado e tem que refazer. Eu decidi fazer diferente. Liguei aqui o multímetro. E vamos aqui na primeira tensão de AVDD. Vamos ver se ela apareceu. Cadê a AVDD? Tá aqui. Deve ter aparecido, né? Olha ali, quase 14. Tá escapulindo. Olha lá. 14 volts, tá? Com um pouquinho de dificuldade. E a tensão de V-on, né? 33, quase 33. Beleza? Então, meus amigos, sem essas duas tensões ali, aproximadamente 14 volts e 33, não dá imagem, tá? Vamos só dar uma subidinha de novo. E olha aí. Obrigado, meu Deus, obrigado. Só posso comemorar muito.
Prontinho, meus amigos, eu já fechei o televisor, já estou dispondo aqui das funções. Queria falar para vocês que deu tudo certo, graças a Deus, não temos uma única listra, meus amigos, tá? Às vezes pode aparecer efeitos colaterais, como algumas listras, porque tu tem que cortar do outro lado. Às vezes o problema é dos dois lados, tem que cortar um lado, depois cortar o outro. No nosso caso, como eu falei, loteria, cortamos apenas o lado que normalmente a galera corta depois. Começamos por ele e ele foi o suficiente. Beleza? Mais uma vez enaltecendo para que os haters fiquem atentos. Não é um conserto definitivo, fizemos apenas um paliativo, ou seja, não sabemos quanto tempo, mas normalmente é um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depende muito da sorte, tá? Então o ideal é trocar o display. Isso aí é apenas para o cliente aproveitar mais algum tempo a TV dele, depende da sorte. Às vezes dura tempo, às vezes não, vai depender. Mas se tu quiser pelo menos aproveitar mais algum tempo enquanto tu se programa financeiramente, é isso que dá pra fazer. Beleza? Legal! Bem louco! Espero que tenha agradado vocês. Mais uma vez, é de graça. Aqui embaixo tem um inscrever-se. Clica nele, ativa o sininho das notificações. Não esquece de curtir e hypar esse vídeo para ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas que precisam dessa dica aí, tá? É isso, tá? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E tchau, tchau, meus amigos. Valeu!